Os últimos episódios em nível mundial, e quando eu falo últimos, eu não estou tratando especificamente da questão Rússia e Ucrânia. Fique claro isso. Mas os últimos episódios têm mostrado e reiterado sistematicamente a inutilidade dos chamados organismos multilaterais. Qual é o sentido de uma, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde lá estão Venezuela, Irã, Cuba, e uma comissão que é presidida por uma ex-presidente esquerdista do Chile? Diga-se de passagem, aí nós começamos a chegar, na minha opinião, no primeiro grande problema desses organismos multilaterais convencionais, convencionados e aceitos. Eles se transformaram em depósitos de políticos cheios de manias, cheios de vícios, marcados pela corrupção, marcados pelo envolvimento com o submundo mais perverso e inaceitável. Na sua opinião, por exemplo, a ONU ainda tem razão de existir? Enquanto você vai respondendo, eu quero continuar falando, lembrando da importância que tem para nós que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe o nosso vídeo, que você se inscreva e chame as pessoas a se inscreverem. Eu queria deixar bem clara a minha posição. Eu penso que hoje a ONU é de uma inutilidade abissal. ONU, OMS, Comissão de Direitos Humanos, todos eles viraram apenas bunkers dominados por um pensamento reinante. Nenhum deles tem pessoas preocupadas com a liberdade ou, ao menos, em condição de interferirem no debate. São organismos, são instituições que se pautam por um faz de conta filha da mãe, onde a conta fica com a sociedade. Observe o caso da ONU. O que a ONU fez de efetivo nos últimos anos para garantir a paz? A ONU se posicionou, por exemplo, em relação ao que aconteceu lá em Hong Kong, com o fim da liberdade do povo que foi entregue na bandeja para o governo chinês? A ONU se posicionou quanto aos absurdos do narcotráfico tomando conta da política mundial? Que eu saiba, não. A menos que tenham passado informações que eu não sei. A OMS, por exemplo. Para que serve a OMS? A OMS que é manipulada e controlada pela China. A OMS que até hoje não teve coragem, capacidade, dignidade e nem autonomia para investigar realmente o que aconteceu nos primórdios do FEIM. Então, quando a gente começa a observar que são organismos que estão na pauta, são organismos que falam o tempo todo, olha quantas idas e vindas já houve só em relação ao FEINHO no que diz respeito às posturas da OMS. A OMS nunca teve capacidade, porque não tem autonomia para tanto, de definir uma linha de enfrentamento. A OMS numa hora é a favor de uma coisa, noutra hora é a favor de outra. Numa hora diz que pode, outra hora diz que não pode. Na verdade, a OMS não tem o peso que ela deveria ter. Por quê? Porque o Tedros que lá está graças aos votos que a China cabalou para a sua candidatura. E isso acontece em todos os outros lugares. Alguém já imaginou uma ONU tão frágil como está hoje? Mas querem o quê? Olha quem a preside. Qual é a representatividade política do português Gutierrez que a preside? Nenhuma. Hoje, esses organismos multilaterais, Unesco, ONU, eles estão preocupados apenas e tão somente com políticas afirmativas. Eles estão apenas, esses organismos, comprometidos em um jogo de cena, em defender ideologia de gênero, em defender isso e aquilo. Eles não estão preocupados com as pessoas.
Eles estão preocupados em sufocar as maiorias e favorecer as minorias. A derruição desses organismos deve sim ser tratada do ponto de vista da sua total inutilidade nos dias de hoje. Olha o OTAN, olha a OTAN. Na verdade, a OTAN nem deveria mais existir, porque ela é um clube tão fechado e tão ridículo que deixou os ucranianos se ferrarem, e quando viram que os ucranianos, por brios pessoais, porque não estão lutando pelo seu governo, estão lutando pela sua liberdade, é muito diferente. A ONU é desarmamentista, por exemplo. A ONU é uma porqueira. A ONU é a favor do aborto. A ONU, ela, como entidade, como instituição, ela perdeu o seu sentido. Aí, quando, sentindo o bafo na nuca, o Zelensky libera armas para o povo, aí as pessoas começaram a se dar conta de que é um povo armado que não será escravizado. Não é o exército, é antes de mais nada o povo. Mas observe, a ONU é desarmamentista, abortista, a ONU defende essa pauta da Agenda 2030 de ideologia de gênero e tudo mais. A ONU é a ponta de lança da destruição da civilização. Manter-se na ONU é, na minha opinião, mero exercício, mera formalidade. Porque ONU, OEA, ninguém serve para nada. No fim, o que serve mesmo é a força do povo, é a capacidade que o povo tem de se defender. É fazer que nem nós brasileiros estamos fazendo, fechando o cerco no entorno de Bolsonaro para lutarmos, para continuarmos defendendo a nossa liberdade. A ONU, se fosse avaliada, a ONU seria contra o governo Bolsonaro. Os organismos internacionais, as ONGs todas, são contra o Brasil e os brasileiros. Sabem por quê? Porque o Brasil anda na contramão desse povo escroto, vermes, que querem a destruição da humanidade. Para mim, modéstia à parte, a ONU e uma latrina, mais útil é a latrina, porque eu sei que na hora do sufoco posso me socorrer dela. Da ONU, duvido que algum povo acredite na sua validade. O mesmo para a OMS, Unesco e tudo mais. E para você, a ONU e esses organismos multilaterais ainda fazem sentido ou eles são apenas partes de uma engrenagem que tem a nossa liberdade como alvo? A liberdade que eles querem roubar da gente. Converse, comente, se inscreva no canal, compartilhe. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.